mais um programa Mochila, uma viagem ao conhecimento do mundo empreendedor. E hoje eu estou na GF Studio, uma das nossas patrocinadoras, com a Fernanda Menezes. Nada mais que justo trazer uma grande empreendedora para conversar com você sobre um papo muito importante sobre imagem, fotografia, porque uma coisa é a sua fotografia, aqueles posts que você joga nas redes sociais. Outra coisa é o que você está fazendo com sua imagem, está congruente com o que você deseja, com o seu propósito. Empreendedor tem muita coisa para falar. Mas antes disso, a galera da GF Studio que me recebeu muito bem nesse espaço fantástico, eu quero primeiro dar as boas-vindas à Fernanda. Fernanda, boas-vindas ao nosso programa. Como é que você se sente, hein, em participar do nosso programa? É uma satisfação poder falar um pouquinho para empreendedores, para pessoas que estão começando e contar um pouquinho da nossa história. Compartilhar com você. Estamos aqui para isso, para fazer. Eu disse que eu ia trazer pessoas de credibilidade. Vou continuar falando isso em todos os programas, porque é fantástico a gente saber que a gente pode lidar, conversar, marcar com grandes pessoas que são muito ocupadas para fazer o melhor para você. Fazer o melhor para a gente, porque a gente está doando para o universo um pouco do que a gente sabe. E a primeira pergunta é essa: como foi que a Fernanda descobriu que fotografia e empreendedorismo poderiam andar junto? Como foi que você percebeu isso? Na verdade, a fotografia foi uma segunda etapa. Eu costumo falar que desde a faculdade, eu já tinha, desde a infância, não na faculdade, eu já tinha em mente que eu não ia querer somente ser funcionário de uma empresa. Sempre almejei trabalhar para mim mesmo, ter uma liberdade e poder alçar voos a depender da minha vontade, né? Então, ainda pequena, eu fazia cartões de visita e convites em casa e vendia para os clientes da papelaria que meu pai possuía na época. Quando eu entrei na faculdade, eu estagiei em alguns lugares e numa empresa na qual eu trabalhei, um belo dia, mandei um e-mail para uma colega de faculdade perguntando se ela gostaria de montar um estúdio de design comigo. Por acaso, ela disse que sim, e nós começamos a conversar, e por ironia do destino, ou forças que se espelham, uma colega dessa mesma empresa também tinha esse mesmo objetivo de montar um negócio próprio com uma outra colega, e no fim terminamos juntando as quatro e montamos uma empresa que inicialmente era para trabalhar convites de design, peças de design, depois começamos a trabalhar com convites de formatura e depois começamos a fazer a formatura inteira. Há 4 anos, eu e meu esposo nos juntamos e elaboramos o estúdio, GF Studio Fotografia, que a princípio já tinha começado a fazer as fotografias dentro dessa minha outra empresa de forma amadora, mas sempre com muito profissionalismo, sempre com muita atenção ao formando, sempre acreditando e tendo cuidado de que é um momento único na vida de cada um daqueles. E aí decidimos ampliar o estúdio para fazer outros tipos de fotografia. Então alugamos a sala, montamos cada detalhe desse espaço e passamos a trabalhar com fotografia para os formandos e, consequentemente, para todo tipo de evento que esses próprios clientes solicitavam. Casamentos, aniversários, alguns iam montar empresa e precisavam de fotografia profissional. E quando você fala de empreendedor, o fotógrafo, ele por si só tem que ser empreendedor, ele é o seu próprio empresário, ele é a sua própria empresa. Ele tem que trabalhar com todos os âmbitos de uma empresa, tem que saber de financeiro, tem que saber de comercial, tem que saber se relacionar. Então eu entendo que o empreendedorismo está muito ligado a isso aí. Legal, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Você me trouxe agora uma sagacidade de uma pergunta, porque você disse que está na minha veia.
Né? Antes disso, eu gostaria de até dizer o seguinte, quando ela falou amador, não quer dizer que quando a empresa de fotografia participava da outra empresa, era tudo feito de forma profissional, com excelência, porque eu já conferi alguns trabalhos da Fernanda, do esposo dela, são trabalhos fantásticos. Você empreendedor que tem algum evento, você empreendedor que queira fazer com que o seu evento fique mais charmoso, mais elegante, com simplicidade, você pode também, a gente vai deixar os contatos aqui, tá? Para que, além de você curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal, você veja o contato da GF Studio. Né? E eu tenho uma pergunta para você, Fernanda. Qual é o desafio do universo feminino no mundo empreendedor? Em primeiro lugar, acho que acreditar no seu potencial, acreditar que somos capazes tanto quanto os homens. Quando eu me vi dona de um estúdio de fotografia e basicamente fazendo comercial e os atendimentos sozinha, eu comecei a frequentar muitas rodas de empresários para aumentar o meu network. E percebia que a grande maioria eram de homens e as mulheres que participavam eram uma minoria muito retraída. Na época eu não entendia o motivo disso e hoje, talvez, com a pergunta que você me fez, eu possa dizer que a mulher se sente ainda o sexo frágil, como foi construído na mente coletiva de muito tempo. Então, percebo pelo discurso de algumas que se relacionam comigo, de que é muito difícil concorrer com o homem, ainda está muito no mindset nosso, de que tem que cuidar da casa, que tem que cuidar da família, que tem que cuidar da empresa, e aí não consegue dar conta disso tudo, acha que não consegue dar conta, e se acha um pouco mais inferior. Isso não é verdade, nós podemos sim ser donos de grandes empresas, temos o potencial para isso, e vemos já muitas mulheres empreendedoras e empresárias, tanto aqui em Salvador quanto no nosso país, que são muito bem de vida, bem valorizadas e bem aceitas. Percebo que as políticas de incentivo para que a mulher se torne uma empresária ainda são muito pequenas. Muitas vezes o próprio Sebrae incentiva muito a mulher a fazer um artesanato, a fazer algo voltado à culinária, a ter a sua empresa dentro da própria casa para não sair do ambiente familiar. É válido, mas eu ainda acho muito pouco. Eu acho que nós podemos muito mais e temos que acreditar nisso. Sim, sabe por quê? Porque na minha percepção, a maior energia do universo é também a feminina. Nada se faz sem o dedo das mulheres. Então a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher consegue gerir uma empresa, consegue gerir pessoas, né? Então a multipocalidade feminina, ela contribui e muitos homens precisam, tá, de fato, começar a entender isso, que é uma das maiores energias do universo. E muitos empresários grandes com a sagacidade já percebeu isso, que a mulher, até para gerir pessoas, ela tem uma sensibilidade maior de perceber os perfis comportamentais, muitas vezes mais do que o homem, porque o homem é focal e a mulher, como eu falei, é multifocal. E falando de multifocal, focal, eu quero fazer uma pergunta interessante. Antes disso, o oferecimento da Unipessoa, da GF Studio, estou feliz com a GF Studio, com a gente, tá? Também da ER10 Palestras. A gente está junto porque essas pessoas acreditaram nesse projeto e vem acreditando para que a gente traga muito mais outras pessoas de credibilidade, como a Fernanda Menezes aqui para o estúdio. Focal, multifocal, essa ideia que eu estou trazendo aqui. Você é uma consultora de imagem. Como é que você faz para aliar? Qual é o processo? Quais são as etapas para você aliar a imagem, por exemplo, de um empresário, ou de uma pessoa, um formando, ou de quem for, né? Como é que você faz para alinhar a imagem à fotografia? Essa consultoria para alinhar a imagem à fotografia e ficar algo mais congruente. Quando você fala de imagem, a gente tem que entender como marca pessoal. Né? É a sua imagem, mas ela está atrelada ao seu comportamento, aos seus valores, às suas características, o que te torna diferente do outro. E hoje
todas as relações e principalmente as relações de consumo, de compra ou de um produto ou de um serviço, ela é baseada em confiança. Né? Antigamente se achava que as empresas geravam relações comerciais apenas, mas hoje entende-se que existe um humano ali por trás. Por mais que você seja de uma empresa bem conceituada, que tem uma marca da empresa bem conceituada, mas se você não se colocar e não tiver uma relação de confiança com a outra pessoa, as relações não ocorrem. E aí, por conta disso, trabalhamos a valorização da imagem, aí sim, a imagem, fotografia do profissional, para gerar um pouco mais de humanidade à sua empresa, ao seu negócio e gerar essa confiança. É como se você estivesse ali dizendo, olha, eu estou aqui, você me conhece, você vai poder ir atrás de mim se acontecer algo errado, eu estou dando a minha cara a tapa, eu confio na minha empresa, eu confio no meu negócio, eu confio no meu serviço, porque eu estou aqui me mostrando. Como é que você faz, Fernanda, essa consultoria? Como é que é construído esse processo? O processo se chama branding pessoal. São alguns encontros, né, algumas sessões que eu vou conversando com a pessoa para tentarmos criar, ou seja, não criar. Porque a gente fala muito em construção de marca pessoal, mas na verdade não é uma construção. Ela já existe, os atributos todos ali, eles já existem. Às vezes, por falta do autoconhecimento, a pessoa não tem isso como uma resposta muito clara. Então a gente nas sessões, a gente vai conversando, é um misto de coach com um pouco de consultoria para fazer aflorar todas essas questões, seus princípios, seus valores, suas características, o que te torna diferente e como o mercado gostaria de enxergar e de absorver a informação de um produto ou serviço e como as suas características podem entrar e vir trazer para o mercado algo que ele perceba como um benefício. E aí se descobre o atributo pessoal. São conversas presenciais, basicamente individuais, porque cada ser humano tem uma trajetória, o que vai ser construído, a dinâmica que vai ser construída para um não é a mesma para um outro, né? Então as consultorias são individuais, os encontros são individuais, ou presencial ou online, e a partir daí se gera o que nós chamamos de marca pessoal, né? É uma construção com todos esses princípios e a partir daí o profissional passa a ser o gestor da sua imagem. Ele passa a se preocupar em como a sua reputação está sendo colocada, Perfeito. em como que o outro está ali percebendo e vai potencializar o que ele tem de melhor e no caso de a percepção da imagem de que ele projeta está muito desconectada, geramos estratégias para fazer com que o público comece a enxergar ele da maneira como ele espera que seja. A GF Studio, qual é o público-alvo hoje da GF Studio? Bom, o estúdio, como fotografia, trabalhamos ainda com todos os tipos de fotografias, casamentos, aniversários, batizado, formatura, books, porque a gente ainda atende muita demanda desse cliente que veio da formatura e que está construindo sua família. Então a gente tem clientes que eu fotografo já há 4 anos. Noivado, casamento, nascimento da filha e o 1º e 2º ano. Então fazemos de tudo. Mas o foco que nós temos dado de um ano para cá
é no trabalho de fotografia corporativa. Tanto eventos quanto as fotos dos profissionais aqui dentro do estúdio. Porque acreditamos que falta ainda um cuidado do próprio profissional em entender que a imagem dele, a fotografia dele que vai ser colocada, vai gerar essa confiança, vai trazer mais recurso para ele e que não pode ser qualquer tipo de imagem que você vai publicar no seu site, na sua rede social, porque hoje a vida da gente é muito exposta e não existe mais a diferença entre vida pessoal e vida profissional. Nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. As redes sociais possibilitaram isso. Tem muita coisa legal? Tem, mas também a reputação nossa, antigamente era mais difícil de ser quebrada. Hoje não. Hoje qualquer deslize, a sua reputação vai por água abaixo e para reconstruir, é mais difícil. Então a gente trabalha, basicamente, o foco nosso é justamente nessas fotografias corporativas, porque entendemos dessa necessidade, dessa lacuna que tem aí no mercado. E temos tido um retorno bem interessante, bem legal. Profissionais que já voltaram para fazer a segunda sessão e dão depoimentos para a gente de que o cliente dele agora enxerga ele da maneira como ele esperava que fosse. E aumenta a sua demanda também. Perfeito. E vou deixar o contato da GF Studio aqui embaixo, tá? Uma consultoria dessa, a primeira vez que eu começo a perceber o mercado mudando de fato, das suas características que não são tão mais específicas, elas se especificam abrangendo, eu vou dizer assim. Então, você ter uma empresa, um estúdio que tem esse tipo de consultoria para que você tenha mais assertividade, fantástico, tá? E tem um projeto da GF Studio, da Fernanda, que é chamado O que a sua imagem representa. Conta um pouco sobre esse projeto. Ele é um curso, ou ele é voltado para especificar realmente a construção da imagem de um cliente? Como é? O que sua imagem representa? O que a sua imagem representa é justamente esse processo de consultoria de personal brand, ou brand pessoal, ou gestão da marca pessoal. É essa construção junto com o cliente dos elementos que compõem a marca pessoal dele. Depois passa-se a fazer a estrutura do seu discurso, a descrição, como ele vai se apresentar, o pitch elevator, que é a apresentação em alguns segundos. Depois se constrói a marca, identidade visual, que é o logotipo, junto com a tipologia em alguns que tenham. Depois se constrói a fotografia, gera-se um planejamento de divulgação, que é a estratégia de marketing, e define, nesse meio tempo, tem que ser definido, muito bem definido, o nicho de atuação. Muitos empresários, quando eu pergunto, sim, qual é o seu público? A quem você pretende atingir? Quem é a sua persona? Se fala muito nisso, mas poucas pessoas, poucos empresários têm descrito muito bem feito a sua persona. E aí é a partir disso que se gera todo o planejamento de divulgação, seja em rede social, seja em outras mídias mais tradicionais. Então a consultoria, ela atua justamente nesse quesito de elaborar junto com o cliente todos esses passos. O que eu gosto de conversar com a Fernanda é o seguinte: eu estou conversando com a Fernanda e ela vai me escutando com muita atenção e depois eu tenho uma ideia já sobre isso. Eu tenho isso, eu vou conversando sobre isso, eu já tenho isso. A Fernanda faz palestras também, tá? Onde ela pega a imagem e associa a marketing digital. Ela pega a imagem e associa a comportamento. Então, ela convida muitas vezes outros profissionais que têm associação com a construção de imagem de empreendedores. E quem sabe você um dia saiba e participe também com a Fernanda da sua palestra, da sua apresentação, do seu bate-papo
sobre imagem. Seria legal, né? Um público desse participar disso. Com certeza. A última pergunta que eu tenho a te fazer é, Fernanda, para aquele empreendedor que está começando, não tem talvez ainda como investir, lá na frente ele vai investir nesse processo, qual é a melhor dica? A melhor dica que você dá para o empreendedor para ele construir a sua imagem nesse primeiro momento? Acreditar nele. Acreditar que ele tem um diferencial. Porque é difícil, né, a gente pensar assim, mas e o meu diferencial? Eu não faço nada tão diferente assim. Você faz, você enxerga o mundo pelos seus olhos. E não tem ninguém que faça isso. Então, existe esse tchan que você tem que encontrar. Acredite nisso. Invista em você. Se especialize. Estude. Se exponha. Aprenda também a se expor. Porque quem não é visto não é lembrado. Né? Nos procure. Venha, participe dos eventos. Leia. Tenho artigos falando sobre algumas dessas questões no meu site. E estou disponível para vocês quererem tirar uma dúvida, mandar uma mensagem, vir aqui no estúdio, conhecer, bater um papo, entender um pouco mais como é isso, porque é um termo novo, são menos de 20 anos que se fala sobre marca pessoal e é algo surpreendente. Quando você descobre que você pode ter um pouco do controle e da percepção da outra pessoa sobre você. Tudo muda. Para terminar, eu disse que era a última pergunta, mas na rede social, é blog, site, já está no ar, como é que... Sim, eu tenho eu tenho o site do estúdio, que é o gfestudiosalvador.com.br, e o meu pessoal, que já tem alguma coisa, e toda semana eu estou colocando conteúdo, que é o suamarcapessoal.net. Perfeito, gente, adorei esse programa e digo a você também uma coisa, adorei você ter participado disso. Quanta coisa você aprendeu, diz para mim, o que é que você vai fazer agora com todas essas informações que você adquiriu? Pelo mínimo que seja, o primeiro passo é o passo mais importante para você atingir o seu sucesso. Fernanda, muito obrigado pela sua atenção, carinho, disponibilidade de passar um momento aqui com a gente, porque é o melhor feito do que o perfeito. Conte comigo no mínimo para sempre. Éder Ramos, valeu. Show. Tchau, tchau.